Nenhum curso de inglês vai te deixar fluente. Mesmo que o curso seja incrível, a fluência, na verdade, é algo que depende muito mais de você do que de um curso ou de um professor. Hello, everyone! Esse aqui é o terceiro episódio da série Saindo do Limbo, uma série de vídeos onde eu vou te mostrar exatamente o que você precisa fazer para tirar o seu inglês do intermediário e se tornar fluente de verdade, com a fluência avançada, falando com confiança, se sentindo capaz de utilizar o seu inglês, seja no trabalho, seja numa viagem, conversando com nativos ou com não nativos. Eu quero te ajudar a alcançar esses objetivos. E hoje eu queria falar sobre um mito, talvez, ou algo que as pessoas têm uma visão um pouco distorcida, que é a questão de cursos de inglês, ou aulas particulares, ou aulas de conversação. Enfim, você entrar num curso, fazer aulas para se tornar fluente. A gente entra num curso sempre com uma expectativa de que aquele curso vai salvar o nosso inglês. Então a gente procura o melhor professor, a gente procura o melhor curso, o que tem o melhor custo-benefício, o que dá mais materiais, o que tem mais aulas ao vivo. Eu vejo muita gente que busca bastante isso. Eu quero muitas aulas ao vivo, eu quero aula ao vivo toda semana, porque quanto mais eu falar, mais eu vou aprender. E na verdade não é bem assim que funciona. Não é sobre volume, não é sobre quantidade, não é sobre mais aulas, mais conteúdos. É o que você faz com aquele material que você está aprendendo, que você está entrando em contato e como você está utilizando também. Porque de nada adianta você estar na aula e fora da aula você não utiliza aquele material. Por que as pessoas se inscrevem em cursos de inglês? Não é só para aprender inglês, porque recursos na internet tem um monte. Inclusive você está aqui no YouTube, o que mais tem é recursos para aprender inglês aqui no YouTube. Mas por que você entra no curso? Você entra no curso porque você quer direcionamento. Você entra no curso porque você quer feedback. Você entra no curso porque você quer o caminho mais curto, porque você confia no profissional que está ali te direcionando para te mostrar, olha, não vai por aqui, porque aqui vai ser mais longo, ou você vai demorar muito tempo indo por aqui. Então, o curso, ele encontra esses atalhos no aprendizado e te mostram exatamente o que fazer para alcançar o objetivo que você tem com o idioma. Então, o espaço do curso, eu gosto de dizer que é como se você estivesse se preparando para o campo de batalha. Sabe os soldados, enfim, quando estão em treinamento? Então, eles treinam, né, fazem aqueles exercícios de repetição, fazem, enfim, alguns exercícios, né, uma sequência, enfim. O campo de batalha não é exatamente igual ao treinamento, mas o treinamento dá o quê? Da força, da resistência, para que no campo de batalha eles consigam utilizar essas ferramentas e tomar melhores decisões na hora da guerra ali, se vamos dizer assim, dessa forma. Então, basicamente, a sala de aula é isso. A sala de aula é o que vai te preparar para o campo de batalha. O que é o campo de batalha? É quando você precisa usar inglês numa reunião. É quando você precisa usar inglês para falar com um nativo. É quando você precisa se comunicar durante uma viagem. Enfim, a sala de aula não tem essa pressão. Então, a sala de aula é um ambiente onde você consegue errar, onde você consegue testar, onde você consegue experimentar com o idioma e ter o direcionamento, ter esse cuidado do professor com você, para te dizer, ó, fala dessa forma, faz assim, esse é o melhor caminho. Então a sala de aula é o que te prepara para o campo de batalha, para que você use o inglês com confiança. Porém, fazer um curso não elimina o fato de que você precisa ter certas atitudes para que o seu inglês evolua de fato. E é sobre essas atitudes que eu quero falar aqui nesse vídeo. A primeira delas é que você precisa ter contato fora da sala de aula. O inglês, ele precisa ser uma ponte para que você chegue em algum lugar. Não dá para só estudar inglês por estudar inglês. Eu vou dar o meu exemplo. Quando eu estava estudando inglês, uma das coisas que me conectava bastante ao inglês era a música. Então eu gostava muito de ouvir músicas em inglês e eu gostava de aprender a letra daquelas músicas. Outra coisa que eu gostava muito de fazer era acompanhar o The Voice. Então o The Voice lá dos Estados Unidos, que tinha o Adam Levine, na época, o cantor do Maroon 5. Maroon 5 era a minha banda favorita quando eu era adolescente. Então eu acompanhava o The Voice lá dos Estados Unidos 100% em inglês. Não tinha legenda nem dublagem naquela época. E meu inglês era um intermediário bem fraquinho assim, mas eu gostava muito do Adam Levine, eu gostava muito do Maroon 5, então eu queria assistir o The Voice. O inglês era só uma ponte para eu chegar nesse conteúdo que eu já me interessava. Então, apesar de eu não entender tudo que eu estava consumindo ali do programa ao vivo, eu acompanhava de qualquer forma, eu estava imersa no idioma, porque eu estava conectada àquele conteúdo e o inglês era apenas uma ponte. Você precisa encontrar qual é a ponte que o inglês vai te permitir atravessar. Então, seja conteúdo científico, seja conteúdo relacionado à sua área de trabalho, seja um curso que você queira fazer, uma curiosidade,
Enfim, algo que você se interessa. Outra coisa que eu me interessava muito era sobre maquiagem, beleza. Então eu assistia muitos canais no YouTube em inglês, de pessoas nativas, né? Pessoas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália, falando sobre tutoriais de maquiagem. Então eu aprendi muito sobre maquiagem assistindo a galera de fora mesmo, consumindo conteúdo, onde o inglês me permitiu consumir esses conteúdos e eu aprendi não só o idioma, mas também sobre o conteúdo que eu me interessava. Então, encontra alguma coisa que você se interessa e usa o inglês como uma ponte para chegar nesse conteúdo. O segundo é sair da sua zona de conforto. A gente já falou, né, na aula 1 sobre essa coisa de zona de desconforto, sair da sua zona de conforto, que é basicamente você entender que para aprender tem que estar difícil. Então, se está muito fácil, se está muito confortável, eu vejo muitos alunos que, Jessie, eu não escuto podcast porque é muito difícil para mim acompanhar. Eu não assisto série com legenda em inglês porque eu perco algumas informações. Precisa ser desconfortável. Para o aprendizado acontecer de verdade, você precisa estar desconfortável. Se não está difícil, você não está aprendendo. Anota essa frase aí, porque essa frase é super importante para o seu aprendizado. Se está fácil, é porque aquilo você já conhece, aquilo você já domina. Só fica fácil porque você já domina. Se está difícil, tem uma lacuna e essa lacuna a gente precisa se esforçar para, bridge this gap, né? Pra gente preencher aí essa lacuna e, de fato, aprender alguma coisa. Então tem que estar, tudo que você está consumindo em inglês tem que estar um pouquinho mais difícil. Se você já está confortável com o conteúdo em inglês que você consome, tá na hora de dificultar. Outra coisa é não ativar vocabulário passivo. O que é isso? Quando você está na aula ou quando você está consumindo conteúdo em inglês, você está sendo exposto ali ao idioma e tem muitas palavras que você não usa, mas que você entende. Então, eu entendo, mas na hora de falar, eu não uso. Não usa porque você não está se esforçando para usar. Precisa fazer um esforço, tá, gente? Você precisa ser intencional com a sua escolha de palavras. Você precisa ver uma frase em inglês e pensar, nossa, eu queria muito usar essa frase. Anota essa frase e na primeira oportunidade que você tiver, usa essa frase na sua aula. Então, se você está fazendo o curso, usa essa frase na aula. Se você não está fazendo o curso, se você está aprendendo inglês sozinho, querendo melhorar o seu inglês sozinho, faz uma prática de speaking, cria um texto, grava um áudio para tentar usar aquela frase. Porque quanto mais você utilizar, mais natural vai ficar e mais rápido você vai lembrar desse vocabulário. Você esquece vocabulário porque você não usa. Você entende porque está no seu vocabulário passivo, você não consegue usar porque você não pratica e você esquece porque para o seu cérebro aquela palavra não é útil na hora de você se comunicar. Então, esse é um erro que vai muito além das aulas. É algo que você, como aluno, tem que fazer. O professor, ele não pode aprender inglês por você. O professor, ele não pode se esforçar por você. Então, você tem que fazer esse esforço de, aprendi uma palavra nova, coloca essa palavra em tudo que é lugar. Eu, como aluna, faço isso o tempo todo. Sempre que eu aprendo uma palavra, eu penso em pelo menos umas 3 situações diferentes onde eu posso utilizar aquela palavra, crio frases, falo em voz alta mesmo, fico parecendo uma maluca dentro de casa, falando em voz alta, mas é super importante que a gente tenha essa prática para ensinar para o nosso cérebro que aquele vocabulário é útil e a gente armazenar ele na memória de vocabulário ativo. Lembra quando eu falei que tem uma área do nosso cérebro que entende e outra área do nosso cérebro que produz o idioma? Para fazer essa ponte, a gente tem que usar. E o mais importante, rotina. Você tem que ter rotina de estudos. Você tem que decidir quais são os horários que você vai estudar. Você tem que ser intencional na hora de colocar inglês na sua rotina. Se você está no Brasil e está cercado por português, você usa português no seu trabalho, você passa boa parte das suas 24 horas falando português, você precisa encontrar uma parte do seu dia para inserir o inglês. Então, no momento que você encontra aquilo que o inglês é ponte, né, que te conecta, é algo que você se conecta e você usa o inglês para chegar nesse conteúdo, fica muito mais fácil de colocar na sua rotina, mas você também precisa ser intencional. Eu consumo conteúdo em inglês absolutamente todos os dias da minha vida e mais de 1 hora por dia, isso fora as aulas que eu dou, né? Eu sei que eu sou professora, eu sei que eu tô dando aula em inglês o dia inteiro, mas fora da sala de aula, eu tô consumindo inglês, tá? Eu tô fazendo joguinhos em inglês, eu tô assistindo o YouTube em inglês, eu tô ouvindo podcast em inglês. O inglês, ele está na minha vida para além do meu trabalho. Então, essa é a forma que eu encontro de também estar reciclando o inglês. E você precisa fazer isso para sair desse limbo do intermediário. Então, é o seguinte, resolveu fazer um curso, resolveu fazer aula particular?
ótimo, é uma ótima oportunidade de você treinar, de você ter direcionamento, receber feedback, mas a sua parte precisa ser feita também para você conseguir superar esse limbo no intermediário. É realmente um esforço maior que a gente vai fazer, e se você perdeu aí os vídeos anteriores onde eu expliquei sobre esses erros, como treinar, enfim, tem aí 2 vídeos já dessa série saindo do livro para te ajudar. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreve aqui no canal. E se você quiser ser meu aluno, agora no mês de outubro, a gente tá com as matrículas abertas para o meu curso de conversação e speaking, que é o Jessie Academy. O Jessie Academy é um curso pensado para você que é aluno de nível intermediário, ou seja, que tá ali no B1, B2 e que parece que não consegue sair dessa mesmice com o inglês. É um ambiente que vai te desafiar, que vai te colocar usando o inglês na prática, falando sobre assuntos atuais, aprendendo vocabulário, aprendendo gramática, pronúncia, melhorando o listening, melhorando a forma de se comunicar, mas, como eu falei mais cedo, é o treinamento para o campo de batalha, tá? Então, se você quer ter um espaço seguro, quer ser meu aluno, aqui embaixo tem o link para você fazer a aplicação para o Jessie Academy. Quando você faz a aplicação, eu entro em contato com você para a gente fazer um teste de nivelamento, porque como o Jessie Academy é pensado para alunos de nível intermediário, você tem que estar no nível certo para fazer parte do programa. Se você se interessou, o link vai estar aqui embaixo. Você se inscreve, preenche lá o formulário, eu entro em contato com você e as matrículas vão estar abertas durante o mês de outubro, tá? Esse é o último mês de matrículas desse ano. Se você quiser ser meu aluno, essa é uma oportunidade. E ó, não terminamos a saga, tá? Temos mais vídeo do Saindo do Limbo vindo por aí. Então se inscreve no canal, não sei se eu já falei, eu acho que eu já falei sobre isso, mas se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Bye, bye!